Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Gramática para Passar com o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. Como eu sempre falo, é um grande orgulho para mim poder dizer que eu faço parte desta grande equipe chamada Gran Cursos Online, uma família aqui. Bom, turma, olha só, neste momento eu vou falar com você sobre os casos proibidos do emprego do sinal indicativo de crase. E você já deve ter percebido que tudo que é proibido é mais legal, é ou não é? Comente comigo, tudo que é proibido é mais gostoso, é mais legal, e com a crase não é diferente. O que é proibido é mais legal. Na tela. Vamos lá. Casos proibidos. Primeiro caso. Antes de verbo. Antes de verbo, o emprego do sinal indicativo de crase é proibido, tá? Então, olha só, isso é um caso importantíssimo. Antes de verbos, o emprego do sinal indicativo de crase, ele é proibido. Então, olha só, voltamos a apresentar. Quando você está assistindo lá a novela, e eu, por exemplo, assisto a novelas, aí eu gosto. Então, quando você está assistindo a novela, como é que aparece lá? Ó, voltamos a apresentar. Não posso ter o sinal indicativo de crase aqui, porque apresentar é verbo, e diante de verbo não há artigo. Então, este ar aqui é o que, ó? Este ar presente no texto é apenas uma preposição. Tá? Então, esse é uma preposição. Quando eu falar voltamos a apresentar, o a é preposição. Tá? Uma preposição. Então, não há crase em voltamos a apresentar. Então, o primeiro caso aí proibido é antes de verbos. Legal. Segundo caso, entre palavras repetidas. Ó, verás Deus face a face. São palavras repetidas, então não há crase nesse momento, tá? Agora, claro que, turma, pode ser que apareça uma exceção? Pode. Basta criatividade, tá? Basta criatividade. Quer ver? Declaramos guerra à guerra. Mas aí você vai perceber o contexto, né? Ó, lê o texto aí. Declaramos guerra à guerra. Quem declara algo. Declaramos o quê? Guerra. Então, verbo é transitivo direto, objeto direto. Aí, quem declara alguma coisa a alguém. Então, declaramos guerra à guerra. O verbo é transitivo direto e indireto. A guerra aqui, ó, vai ser o objeto indireto, que é diferente daquele texto ali de verás Deus face a face. Aí você percebe aqui, ó, que eu tenho a preposição a exigida pelo verbo declarar, preposição a exigida pelo verbo declarar, com o artigo a que acompanha a palavra feminina. Então, nesta situação aqui, ó, eu necessariamente vou utilizar o sinal indicativo de crase, e é obrigatório. Declaramos guerra à guerra. Ou, por exemplo, ó, eu digo assim, ó, a mãe encostou, pode ser encostou, ou recostou, encostou a face. Encostou a face. A face do bebê. E beijou. Pronto. Olha lá. A mãe encostou a face do bebê e beijou. Então veja que você tem aqui, ó, primeiro, a preposição a encostou a face aonde, né? A algum lugar. Então temos a preposição a e aí encostou essa face aonde, né? Encostou a face aonde? A face do bebê. Então você tem mais um outro a aqui, ó, que é um artigo acompanhando a palavra face.
Então, nesse momento, eu tenho que fazer como? Eu tenho que utilizar o sinal indicativo de crase. Então, assim, tá vendo? Eu posso aqui mostrar para você até algumas exceções. Mas olha a diferença deste texto aqui, ó. Verás Deus face a face, para quando eu digo a mãe encostou a face do bebê e beijou. Ou então quando eu digo declaramos guerra à guerra. Certo, são exceções. A princípio, né, nós não temos crase aí entre palavras repetidas. Então eu digo como? Eu digo lá para você, por exemplo, lado a lado, frente a frente, cara a cara. Professor, quem tem cara é cavalo. Opa, desculpa, face a face, né? O semblante, né? Aí neste caso não há realmente sinal indicativo de crase. Já vimos dois casos muito importantes aqui. Antes de verbos, importantíssimo. Entre palavras repetidas. E veja na tela o nosso terceiro tópico, que é antes de pronomes indefinidos. Bom, indefinido. Definido, né, professor? Indefinido. Bom, aí você vai pensar um pouquinho. Como assim, professor? Quando eu digo que algo é indefinido, o que você pensa, né? Ah, professor, não sei, o cara não sabe o que é. É isso aí. Pronome indefinido, turma, não admite. Olha só, vamos anotar isso aqui. O cara é indefinido. Não. Vou nem colocar assim, que não admite artigo. Vou escrever o seguinte. Não tem gênero. Não tem gênero, tá? Então, pronome definido, ele não tem gênero. Então, olha só. Eu me refiro a qualquer situação. Quem se refere a. Apresentamos a preposição a, que é obrigatória. A palavra qualquer é um pronome definido. E diante de pronome definido, não há artigo em hipótese alguma. Banca que gosta muito de falar sobre isso daí, ó, é SESP, por exemplo. Dizia, eu me recordo de uma questão do SESC que falava assim, ó, quando indaguei a alguns escritores, perguntava se poderia colocar crase, sinal indicativo de crase, nesse a, em a alguns. Não posso, porque alguns é pronome definido, ó, qualquer, ninguém, alguém, nenhum, algum, todo, toda, não sei, é pronome definido. E diante de pronome definido, não há artigo. Bom, você pode também, voltando aqui comigo, talvez está se perguntando, professor, em vez de a, poderia colocar na? Poderia também. A mãe encostou a face na face do bebê e beijou. Sim, faria talvez mais sentido? Poderia. Mas podemos usar a preposição a, encostou a face do bebê. Eu prefiro, tá? Eu prefiro, encostou a face do bebê e beijou, marcando com o sinal indicativo de crase. Então, relembrando, antes de verbo, não há sinal indicativo de crase. Entre palavras repetidas, muito menos. Antes de pronomes definidos, também não. E agora, antes do pronome de tratamento na tela. Bom, antes de pronomes de tratamento, também não há sinal indicativo de crase. Veja bem que um contexto, ó. Solicitamos. Quem solicitamos? Nós solicitamos. E quem solicita, solicita alguma coisa, ó. Solicitamos o que, professor? Os recursos, que é um objeto direto. Então, o verbo é transitivo direto. E quem solicita algo a alguém. Então, solicitamos os recursos a quem? A Vossa Excelência, sendo aqui o objeto indireto. Você percebe claramente que o verbo solicitar, ó, solicitamos o que, a quem. Então, você percebe que o verbo solicitar, ele exige a preposição a. É uma exigência do verbo aí. Certo, professor? Está exigindo a preposição a. Agora, você também deve ter notado que Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Igual ao você. Você é pronome de tratamento. E no caso do pronome de tratamento, nós sabemos que pronome de tratamento ele não tem gênero. Sim,
Então, algo que eu já até comentei, por exemplo, na aula de concordância com você, quando é que eu digo você está certo ou você está certa? Isso eu comentei na aula de concordância nominal, se eu não me engano, né? Você está certo ou você está certa? Depende daquele com quem eu falo. Se eu falo com alguém do sexo masculino, você está certo. Se eu converso com alguém do sexo feminino, você está certa. Porque o pronome de tratamento ele não tem gênero. Então essa concordância aqui vai ser chamada de silepse de gênero. Se eu estiver falando com um homem, você está certo. Com uma mulher, você está certa. Naquele mesmo caso do obrigado e da obrigada, né? É a mesma situação. Então o pronome de tratamento não tem gênero. Não tendo gênero, não tem artigo. Não tendo artigo, não tem crase. Agora, algo muito interessante na língua é o seguinte, veja na tela. Nós temos a exceção. Professor, tinha que ter. E a exceção para a regra aqui, ó. A exceção desta regra consiste com os pronomes senhora, senhorita e madame. Por qual motivo, professor? Porque senhora, senhorita e madame tem gênero. Sim, pertencem a que gênero? Pertencem ao gênero feminino. Então, senhora, senhorita e madame vão pertencer ao gênero feminino. Tá? Agora eu quero até aproveitar este momento para conversar com você sobre esses três casos aí, senhora, senhorita e madame, só por uma questão de curiosidade da língua, rapidinho, tá? Não quero perder muito o seu tempo, mas por curiosidade da língua. Qual a diferença entre ser senhora e ser senhorita? Veja bem, o que é uma senhorita? Senhorita, entendemos que é uma mulher solteira, independentemente de qual seja a idade dela. Se ela tem 15 anos ou se ela tem 70. Se ela nunca se casou, é porque ela é uma senhorita. Se formos analisar profundamente, entendemos que senhorita é uma moça, e moça é virgem, pura, casta. Então senhorita é uma mulher solteira, assim pensamos. E quando ela se casa, ela se torna senhora. E por que a senhorita, ao se casar, se tornou uma senhora? Porque ela passou a ter o seu senhor. Ah, mas você sabe quem é que manda? É ou não é? Passou a ter o seu senhor. E você talvez esteja se perguntando: não existe senhorito, professor. Realmente não existe senhorito. Ah, porque sim, o homem não vai ser virgem. Não, para com isso, né? Para com isso. Por que não existe senhorito? Por que só existe senhorita? Porque para o homem é apenas senhor. Não existe a forma senhorito. Possível. Porque o homem, ele é considerado senhor de si mesmo, senhor de si próprio. Por isso, não existe a forma senhorito, apenas a forma para o feminino, senhorita. Professor, não gostei nada disso, professor. Bom, isso está na Bíblia, isso é uma herança latina, não estou aqui inventando, muito menos querendo criar polêmica, mas trazer uma curiosidade para você e ser muito mais algo cultural, algo interessante que a língua nos oferece. Legal, né? Mas vamos voltar, vamos ao que interessa, professor, vamos estudar, que é o que importa. Então, na tela, vamos lá e vamos aí a questão de número 300, que traz assim: o acento indicativo de crase foi corretamente empregado em. Vou marcar aquela alternativa em que o sinal está perfeito, está adequado. Vamos ver, professor, na letra A. O cidadão não atende a apelos sem fundamento. Olha só, neste momento aqui, o que acontece aqui é o seguinte: apelos é uma palavra masculina, plural. Então não vai rolar a apelos sem fundamentos, mas sim, sem o sinal, ou a apelos ou aos apelos sem fundamento, significando que o item A é o item que está errado. Letra D.
No artigo, o autor citou a necessária reforma do Estado. Ah, professor, quem cita algo, né? Claro que não. O verbo citar é um verbo transitivo direto. Então aqui, ó, não há o sinal indicativo de crase, porque a necessária reforma do Estado é o objeto direto. Letra C. Convencemos a todos da necessidade de um pacto social. Todos é um pronome indefinido. E diante de pronomes definidos, não há sinal indicativo de crase. Então, item B e C são itens errados. E veja a letra D. O debatedor não se rendeu àqueles discursos demagógicos. Algo que eu já mostrei para você. Ó. Quem se rende a. E a palavra aqueles já começou com a. Então, preposição a exigida pelo verbo com o pronome demonstrativo aqueles, haverá o sinal indicativo de crase. Meus parabéns para você, que marcou a letra D de Deus. E confirme. Letra E, os governantes dispuseram-se a colaborar. Colaborar, professor, é verbo. E diante de verbo, infelizmente, não há sinal indicativo de crase. Significando que o item E é um item errado. Parto com você para o item 301, que disse assim. Devido à presença da expressão em relação, o uso do sinal indicativo de crase a esses direitos é facultativo? Errado. Por que, professor? Isso eu mostrei lá atrás, que diante de esse e isso, o emprego é um emprego proibido. Seria obrigatório se fosse diante de aquele, aquilo, né? Então, item 301 é um item equivocado, façamos o item 302. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente conforme a norma padrão. Vou marcar a alternativa em que há um sinal correto, adequado. Vamos ver. Letra A. Atribui-se a timidez, uma certa dificuldade em fazer amizades. Quem atribui alguma coisa, ó, uma certa dificuldade de fazer amizades, objeto direto. E quem atribui alguma coisa, o verbo é VTD, a timidez, que é o objeto indireto. O verbo é VTD e veja que eu tenho a presença da preposição a com o artigo a que acompanhou a palavra timidez. Significou que a letra A é a sua resposta correta. Eu vou confirmar as demais alternativas. Bom, na letra B, muita gente relaciona a timidez a uma certa atitude arrogante. Uma, turma, é um artigo indefinido. E segundo a regra, não podemos ter, jamais, dois artigos juntos. C. Para os tímidos, pedir aumento assemelha-se a alguma tortura. Alguma é pronome indefinido. E diante de pronomes definidos, não há sinal indicativo de crase. Letra D. Vincula-se erroneamente aos tímidos a falta de coragem. Veja o verbo vincular. Quem vincula algo a alguém. A falta de coragem é o seu objeto direto. Aos tímidos, o objeto indireto. O verbo é VTDI. Não há esse sinal indicativo de crase aqui. Antes que você me pergunte, tanto na letra A quanto na letra D, algo que nós já estudamos antes. Ao inserir o vocábulo se junto a um VTD, o OD vira sujeito. Isso significa que o se aqui é PA. Mesma coisa acontece na letra A, tá? Porque uma certa dificuldade é atribuída. Então, esse aqui também é PA, ó. Então, o objeto direto aqui acaba se tornando sujeito. Então, para reforçar este assunto, qual o meu conselho? Que você revise a aula da partícula C. Falamos muito sobre partícula C, tá? Vamos lá. Letra E. Normalmente, não se associa ousadia a pessoas tímidas. Bom, não se associa o quê? A ousadia a pessoas tímidas. Aqui eu deveria ou utilizar as pessoas tímidas ou a pessoas tímidas são emprego do sinal indicativo de crase. Isso significou que a letra A é a resposta perfeita para a questão 302. Vamos à questão 303. Eu quero que você leia as frases e utilize adequadamente ali o uso do artigo, ou da preposição, ou do sinal. Bom, a criança precisa aprender o código sabendo que ele se destina. Peraí. Aquilo que se destina, turma, aquilo que se destina a. Você concorda que exige preposição a? E eu falei muito sobre esse caso. E aí a preposição, ó, ela é deslocada para antes do pronome
relativo. Então, ó, como é que eu vou colocar? A que se destina. Agora, eu vou utilizar o sinal indicativo de crase? Não vou utilizar o sinal indicativo de crase. Por que que eu não vou usar o sinal indicativo de crase? Porque não tem outro, não tem artigo, não tem a qual, então é só a preposição a mesmo, tá? Então eu leio o texto, ó, a criança precisa aprender o código sabendo a que ele se destina, ou seja, esse código se destina a que, tá? Próximo tópico. Não basta que a criança obedeça. Ó, quem obedece, isso é uma regência importante que eu falei na aula de regência, porque quem obedece, obedece a. Tecnologia da escrita. Tecnologia é uma palavra feminina que admite a presença do artigo a. Turma, preposição a mais artigo a, eu utilizo o quê? O a com o sinal indicativo de crase. E continue aqui mais um pouco. Magda Soares refere-se a Pierre, né? Pierre como seu grande guru. Isso aqui é a palavra masculina, turma, ó. Então vai ser aqui ao Pierre. Mas aí como é nome próprio, né? Aí você percebe que é nome próprio, aí eu posso usar o quê? Só o a. Por quê? Porque o artigo é opcional, ó. Tem a preposição a, mais artigo o. Lembrando que o artigo, ele é facultativo. O artigo, ele é facultativo diante de nome próprio. Certo, professor? Vamos ver aqui o que eu tenho como resposta. Então, para completar adequadamente, peraí, vou só lembrar. Aqui tem, o primeiro não tem, o segundo tem. Vamos ver lá. Então, o primeiro... Eu esqueci. O primeiro não tem, o segundo tem. Ah, tá. Então, tá. Aqui tem, aqui não tem, aqui tem. Tá, beleza. Então, aqui. Então, já eliminou a letra D, a letra E e a letra B, né? Aí, o último não tem, né? É isso aqui, né? Porque era uma palavra masculina. Eliminou a letra A. Letra C é a resposta adequada para a questão número 303. Legal? Letra C, resposta adequada. Vamos para a questão de número 304. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento indicativo de crase, de acordo com a norma padrão. Vamos ver. A. No que tange a pesquisas. No que tange as pesquisas ou no que tange a pesquisas. Sem o sinal. Item errado. B. Considerada a inflação, o rendimento médio do país não chegou a superar. Superar é verbo e diante de verbo não há sinal. Item errado. Próxima. A construção civil não propõe a criação de novos postos. Peraí, quem propõe alguma coisa. Você não propõe alguma coisa, ó. Não propõe a criação de novos postos de trabalho. Isso aqui é objeto direto. Então não há o sinal, o item está errado. D. Segundo as previsões, o crescimento da economia brasileira em 2018 irá a 3% no máximo. Item errado. Por quê? Porque, isso eu vou comentar ainda aqui no futuro com vocês, que não há crase diante de numeral, exceto quando indicar uma hora exata, tá? Então, diante de numeral não há o sinal indicativo de crase, tá? Letra E disse assim para mim. A oferta de empregos com carteira assinada à população trabalhadora ainda é baixa. Vamos ver. A oferta de empregos com carteira assinada e é uma oferta de empregos a quem? A população trabalhadora. Temos aqui a preposição exigida pela palavra oferta com o artigo a acompanhando a palavra população. Adequadamente ele usou o sinal indicativo de crase. Questão 304, letra E. É a resposta perfeita. Questão 305. De acordo com a norma padrão, o acento indicativo da crase está corretamente empregado em. Vamos ver. Letra A. O leitor aludiu à escrita. Aludir significa fazer referência. E quem alude, alude a. Preposição a. A palavra seguinte é a palavra escrita, que vem antecedido de artigo a. Então, preposição a mais artigo a, ocorre o sinal e a letra A está perfeita. Eu vou confirmar, identificando o erro das demais, tá? Vamos identificar. A escrita, tá? A escrita deve levar o texto a uma riqueza. Uma aqui, ó, é artigo. Posso ter dois artigos juntos? De jeito nenhum. Item B, item errado. Vamos ao item C, ó. Aqui, ó, palavras repetidas. Entre palavras repetidas, não há o sinal. Item errado. Próxima. D. Existem aquelas pessoas que chegam a conclusões. Ou eu digo chegam às conclusões, algo que eu já comentei com você, ou eu digo que chega a
conclusões, apenas a minha preposição. Você se lembra que o artigo no plural é algo que é opcional. Artigo no plural. Então, mas aí de qualquer forma ele errou porque colocou o sinal com A no singular e aí não rola, né? E aqui, ó, letra E, estamos nos referindo a pensamento, não vai rolar, porque o certo seria, estamos nos referindo ao pensamento, observando que a palavra pensamento é a palavra masculina. Então, o artigo que deve acompanhar é o artigo masculino. E para fechar este bloco, veja aqui. Os fiscais do IBAMA foram à Amazônia. Legal, aqui há algo bem interessante que eu vou comentar com você. O que, professor? Aí sim, já que eu não gosto muito de macete, mas esse daqui eu dou a você. Macete de tia Maricota. Qual era o macete? Voa, volto da, crase, a. Ela nos ensinava isso. Voa, volto da, crase, a. Voa. Opa, peraí. Voa, volto de. Ela nos ensinou que crase pra quê? Foi isso que ela nos ensinou no tempo de escola, não foi? Vou a, volto da, crase a, vou a, volto de, crase pra quê? Bom, vou à Amazônia, volto da Amazônia ou volto de Amazônia? Volto da Amazônia. Então, crase a. Então, os fiscais do IBAMA foram à Amazônia, com um sinal. Isso, lembrando a você que essa questão de vou a, volto da, vou a, volto de, só servirá diante de nomes que indiquem nomes de países, cidades ou estados. Tem que ser uma cidade, um país, um estado, enfim. Vamos lá. Então, os fiscais do IBAMA foram à Amazônia e lá chegaram a destruir. Aqui, ó, sem o sinal. Por que sem o sinal? Porque destruir é verbo e diante de verbo não há artigo. Chegaram a destruir equipamentos que eram destinados a atividades. Ó, ou eu coloco as destinado às atividades ou destinados a atividades ilegais. Por quê, professor? Porque atividades é emprego no plural e aí o artigo no plural, eu compreendo que o artigo no plural é facultativo, é opcional. Muito bem, meu querido aluno. Sendo assim, a resposta adequada para a questão fica com a letra C. Ele opta pelo A no singular. Lembrando a você que esse A no singular é apenas a sua preposição. Claro que quando você coloca a preposição mais as, lembrando que esse as é facultativo, as que é o as artigo, eu terei as com o sinal indicativo de crase. Agora, como o artigo é opcional, ficará apenas a preposição a. Né? Nesse momento eu posso retirar a nossa preposição. Legal, né? Então, veja bem, eu vou concluir mais um bloco neste momento. No próximo bloco eu volto com você. Vamos falar mais sobre crase, vamos falar sobre particularidades deste assunto e depois vamos fazer uma breve revisão também ainda sobre o assunto do emprego do sinal indicativo de crase. Por isso, peço a você que não saia daí e venha comigo no nosso próximo bloco. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.